céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, ou melhor, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz,
e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos estudá-la e que o teu Espírito possa trabalhar no nosso coração, com essa santa expectativa de caminharmos aqui, com os nossos pés aqui, mas com o nosso coração nessa cidade que o Senhor tem preparado para nós e para a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos ver alguns detalhes tão importantes nesse capítulo 21, e eu quero a ajuda de vocês justamente para que nós possamos percorrer o capítulo de maneira mais específica, né? E depois entrando no capítulo 22. O texto vai apontar a respeito da cidade santa, e o texto começa falando que o apóstolo, né, João, vi novo céu e nova terra. O que é interessante, que o capítulo 21 nos mostra a realidade da Nova Jerusalém. E nós já vimos a grande cidade chamada Babilônia, cidade dos homens, cidade daqueles que não têm parte com Deus, não têm temor a Deus, não têm nenhuma preocupação com Deus. E nós vimos a descrição da grande Babilônia. O capítulo 17 fala da grande Babilônia. E agora aqui no capítulo 21, nós vamos então introduzir aqui no verso 1 o que João viu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Até aqui. Note que a palavra de Deus, então, vai nos apresentar podemos chamar assim, esse destino da igreja como uma cidade, né? Uma cidade. E o que é interessante é porque quando a gente pensa em cidade, logo nos vem à mente prédios, casas, edifícios. E não é esse o sentido, porque nós vamos ver aqui que essa cidade ela é composta de pessoas. E por isso o nome cidade, porque não é justamente na cidade que estão as pessoas. E é interessante, né? Nós vimos lá na frente as medidas, né? Medidas que nenhuma cidade no mundo possui. A metragem aqui quadrada aqui, né? Porque ela é toda quadrada, ela é símbolo, ela é simbólica. Mas existe cidade de São Paulo acho que é Manaus, não dá menos, Macapá, por ali, dá 2.200 quilômetros, um pouquinho menos, né? 2.200 quilômetros de extensão, mas não só, de altura também. Então, onde que nós podemos ver algo assim no mundo? Não existe. Mas por que está falando então a respeito dessas medidas? Porque é justamente algo que aponta para aqueles que estão nesse local, destinado a esse local. Quem são? Todos os que estão com o seu nome escrito no livro da vida. Mas notem, nós observamos aqui que essa cidade, então, agora, ela é nova. E qual o sentido da palavra nova aí, né? Por que falar a palavra nova? Vi novo céu e nova terra. Uma das referências que nós temos, quando nós pensamos a respeito de Nova Jerusalém, é lá em Romanos capítulo 8. Nós temos lá em Romanos capítulo 8 várias expressões que apontam, não somente as pessoas estão aguardando esse grande momento, mas também o que mais? Abra aí a sua Bíblia então em Romanos 8. Quem que aguarda com bastante expectativa
A igreja, mas a igreja é então aqueles que são a cidade, o povo que estará lá. Mas o texto diz assim: pois vi novo céu e nova o quê? Terra. Aqui no capítulo 8, nós temos, eu não vou ler agora, tá? Mas você tem aqui no capítulo 8 de Romanos, a expectativa da criação que geme com ardente o quê? A palavra é, quem conhece esse versículo? E a expressão é com expectativa de que aconteça o momento dessa nova ação de Deus que criou os céus, a terra e quem mais? Nós. Ele é criador de tudo que nós temos nesse universo. E a terra, ela também, o mundo, o cosmos, ele deseja, aguarda até o momento que será livre desse cativeiro. Qual cativeiro? O cativeiro do pecado. O pecado produziu para a terra, o pecado produziu para esse cosmos que nós estamos inseridos, deterioração. Ele foi corrompido e continua sendo corrompido no pecado, tanto por meio dos homens, como na própria natureza. Uma das questões que é impressionante é justamente essa estrutura de uma nova cidade, onde nós, como povo de Deus, teremos não uma ideia de novo, como alguém poderia imaginar, não, então vai ser novo, então não tem nenhuma relação com o que nós temos aqui hoje. Não tem nenhuma relação com o que nós conhecemos. Não. Por que que não? Nós temos a mesma análise com o corpo de Jesus Cristo. Quem lembra a respeito quando Jesus Cristo foi apresentado aos discípulos? Ele se apresentou como lá em Jerusalém, quando depois que ele ressurge? Ele primeiro apresentou-se às mulheres, depois ele fez o quê? Quem lembra? Como é que ele se apresentou aos discípulos? Em qual local? Como é que ele fez? Qual foi o método que ele se utilizou para se apresentar aos discípulos? Não, eu quero que explique. Como é que foi que ele fez? Isso, exato. Aqui, nessa vida, a gente obedece às leis da física. Se você correr aqui, você pode correr a 100 km por hora. Você vai bater na parede e vai ter uma lei da física. Você vai possivelmente rachar a sua cara. Por quê? Porque existe uma lei que esse corpo aqui humano obedece. Mas a mesma relação nós temos que observar. As pessoas reconheceram Jesus? Sim. Tanto é que ele se apresenta aos discípulos e ele diz, eles tomam um susto pela sua aparição de maneira extraordinária. Mas mesmo as mulheres já vinham contando, nós vimos Jesus, mas o corpo de Jesus é o corpo o quê? Qual era o corpo agora depois da ressurreição? Glorificado. Um corpo onde não tem nenhuma, digamos assim, semelhança no sentido de um corpo humano comum. Mas ele tem sim a referência de Jesus como ele sempre foi. Então as pessoas puderam dizer, não, de fato ele é Jesus. Ele não precisava mais obedecer às leis da física, né? Interessante isso, né? Porque Jesus até então, com seus 33 anos, batia na porta, esperava alguém abrir, né? Agora não, agora ele se apresenta de maneira extraordinária. Para que nós entendamos que nós também teremos, de fato, em Cristo, um novo corpo, nós teremos sim, mas nós não deixaremos de ser quem nós somos. Porque pode ter uma dúvida, né? Será que eu vou ser lá o quê, né? O que eu vou ser? Vou escolher? Não, você vai ser Alex, você vai ser Elias, se vai ser todo nome, né? A gente ainda detalhes, né? Mas nós seremos nós, porque senão nós deixaríamos de ser justamente quem nós somos. E essa identificação é importante para avaliarmos que esse novo céu e nova terra também aponta para um local que ele é novo, sim. Em qual sentido? Ele é, a palavra até alguns usam, recriado. Ele é tirado
daquele contexto onde nós sabemos que o mundo, toda a estrutura do cosmos sofre com o pecado, nós teremos algo que o Senhor preparou de maneira nova. Mas nós saberemos, isso aqui, rio é rio, né? Rio é rio, o que você pode lembrar aí? As estrelas, a gente pode avaliar que esse mundo novo não é uma criação que não existe, mas algo que nós já conhecemos sem a presença do pecado. Exatamente. Esse é um ponto importante para nós observarmos nesse momento aqui na nossa introdução. Um pastor, um teólogo, Russell Shedd, disse o seguinte, que tanto a noiva como a cidade santa são figuras para representar a igreja, são figuras para representar a igreja. Ele fala de seu fundamento, suas muralhas, de suas portas, e nós vamos ver alguns detalhes. Então, cidade é símbolo de pessoas. Então, nós vamos caminhar. Versículo 2 e 3, quem pode ler, por favor? 21. Isto. O versículo que nos mostra então aí, diz que eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É importante observarmos, né, a nossa expectativa de estar na presença de Deus de maneira plena. Hoje nós ainda, digamos assim, passamos momentos que nós podemos achar que não estamos debaixo do cuidado de Deus, né? Não parece? Tem horas? Ou você está sempre assim, não, Deus está comigo, porque olha, esse problemão aqui, ó, Deus está no controle. É assim que bate no seu coração? Normalmente bate o quê? Eu acho que eu estou sozinho. Aí o que você tem que fazer? Exercitar a sua fé na palavra de Deus. Você luta para você justamente dizer, eu sou de Cristo, o Senhor que me chamou, Ele está comigo, e a presença dEle, ainda que eu não veja, ela é real. E você, então, pela fé, se apropria dessa certeza, dessa segurança. Mas, olha que dádiva, chegará o momento onde o Senhor, Ele terá o seu tabernáculo. O que significa isso? A presença de Deus estará no nosso meio, de maneira que nós o tempo todo teremos certeza pelos nossos olhos, teremos certeza pela nossa caminhada agora nessa manifestação toda do Senhor conosco. Que maravilha, hein? Então vamos lá, quem pode, por favor, vou pedir ajuda, verso 4, quem pode, por favor, ler para nós? Olha só o que nós temos aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós vivemos num mundo de lágrimas. Alguém já disse que nós vivemos num vale de lágrimas. Então eu pergunto, por que nós choramos? Quais motivos nos faz chorar? Vamos enumerar? Quem pode começar aí? Tristeza. Luto, a morte, né? Que mais? Uma doença, as guerras. Até de alegria, né? Notem que aqui há um exercício. Não é simplesmente a lágrima em si,
Mas é o que está acontecendo por trás dela? A palavra é essa: dor, tristeza. Porque nós temos que entender que nesse contexto aqui, não tem espaço mais para nenhuma ameaça contra o nosso coração, contra a nossa alma, contra a nossa vida. E o texto diz que nós estamos na presença de Deus, a igreja está lá, e Ele, diz o texto, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá a morte. Um ponto importante, né? A morte, ela foi... Quando que ela foi destruída? Na cruz. Não é assim que diz lá o texto da palavra do Senhor Jesus? Ela foi exposta de maneira que ela, alguém disse isso, eu acho interessante, ela foi levada à falência. A morte foi levada à falência, porque na realidade ela tinha o poder sobre todos os homens. Por que ela tinha o poder sobre todos os homens? Quem que deu essa autoridade à morte? Não. Isso que aconteceu lá. A desobediência. Qual é o nome disso? Pecado. O pecado produziu a morte. Se nós desobedecêssemos a Deus, nós morreríamos. Deus alertou. E por meio do erro de Adão, por meio do erro de Eva, a morte agora fez parte da nossa caminhada aqui na terra. Então, por isso, o pecado, a morte, melhor dizendo, é o salário do pecado. Não é assim? Fala, Machado. Uhum. Não entendi a dúvida, qual o ponto? Novos céus e nova terra. Esse é um ponto interessante. Nós vamos viver, você já viu aquele negócio, acabei de dizer, como é que Jesus entrava nos lugares depois da glorificação? Ele entrava sem, né? Existe uma realidade que nós temos que entender, e nós temos que tomar cuidado para a gente não extremar. Por exemplo, nós teremos acesso ao céu, isso é fato. Porque um dos aspectos que nós vamos ver daqui a pouquinho é que nós faremos o que com Cristo? Reinaremos. Reinaremos. É uma definição de autoridade. Autoridade. De maneira que nós teremos acesso a essa recriação do universo? Muito provável. É o que está apontando o texto. Porque nós não ficaremos limitados ao céu, nesse sentido. E que essa nova recriação vai englobar justamente novos céus e nova terra, num sentido de que nós não ficaremos... A ideia sempre que vem de céu, a gente tem dificuldades, né? Céu a gente imagina nuvens, né? Eu acho que é raro alguém que não pensa assim, estaremos no céu, aí você pensa num lugar pavimentado, ou algum lugar assim, com muitas informações. Normalmente vem à mente assim, um monte de nuvem, você mistura no meio das nuvens, como se essa fosse a definição de céu. Mas na realidade, Machado, o que você está perguntando é importante. Por quê? A realidade é que nós teremos essa manifestação, céus e terra, de uma maneira como se fosse uma coisa só. É esse o entendimento que a Bíblia aponta. Porque para quem foi criado o cosmos? Para quem foi criado? Foi para os ET, gente? Para quem foi? Para o homem, exato, o ser humano. Então, o que o ser humano produziu? Porque, vamos falar a verdade, o cosmos é ruim? É feio o cosmos, Márcio? Você planta lá e você planta semente de abóbora e nasce pepino? Não é bonito de ver isso? Vocês que são da área, que gostam muito, os agrônomos aí, não é bonito ver que ela produz quando você coloca aquilo que é direcionado para ela? Quem já foi num rio, lá numa bela cascata, uma cachoeira, você fala assim, nossa, que lindo. O mar.
Você chega lá e fala assim, nossa, mas que mar feio, né? O pecado destruiu tudo isso aqui. Destruiu? Em partes. Ele está afetado. Mas, na realidade, a criação foi feita para a glória de Deus e para o desfrute do homem. Hoje nós não podemos ir para a cachoeira, porque a gente é assaltado. Não podemos ir para o mar, porque tem, as montanhas deslizam. A contaminação da água, não é assim? Mas não, nesse local que Deus preparou para o seu povo e a sua igreja, o novo céu e a nova terra, tudo estará em perfeição. É essa a ideia, que nós vamos desfrutar de tudo que Deus criou, mas agora Ele, de maneira poderosa, interviu e não tem a manifestação do pecado. Os dois. Não aponte só para a terra, porque senão você vai ser um bom testemunho de Jeová. Que é assim, o grupo Testemunho de Jeová diz que só os 144 que ficam lá. E aqui na terra fica todo mundo, mas os 144 no céu. Essa é uma ideia errada, porque essa definição de estabelecer uns para o céu e outros para a terra não tem base bíblica. Tanto é que todo aquele que faz parte da igreja de Cristo, mas pode ser aquele que chegou ontem, qual é o lugar dele com Cristo? Reinando com Cristo. Porque não é pelo mérito, não é o trabalhador da vinha. Um chegou às 8 da manhã e o outro chegou às que horas? Às 5 da tarde. E os dois receberam o quê? O mesmo salário, porque é pela graça, de acordo com aquele que chamou, ele dá conforme ele quer. Olha que privilégio. Mas interessante, não tem essa distinção. Tem um grupo lá e um grupo aqui. A ideia, Machado, é que nós teremos acesso tanto ao novo céu, à nova terra. Essa é a visão do testemunho de Jeová. Eles definem assim, tem um grupo aqui e um grupo seleto lá. Eles fazem divisão dessa dádiva que Deus nos dá, que é o céu, mas diz o texto, nova terra também. O cordeiro pode, né? No sentido que a gente verá ele, né? Uhum. Todos seremos iguais, não da forma como os testemunhos de Jeová apresentam essa argumentação dele do ser. Uhum. Então, na colocação real, é que não haverá separação, todos seremos iguais. Exato, mas observe o detalhe, né? Essa separação não vai acontecer. Mas o símbolo da não mais separação é aqui, verso 1, diz assim, e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Eu até quero lembrá-los que nós temos algumas referências, está aqui, deixa eu pegar aqui para a gente. Tem algumas referências para nós a respeito desse símbolo, que é justamente o mar aí para nós. Deixa eu pegar aqui passo a passo para nós lermos. O mar aqui, ele é símbolo de separação. O mar aqui, ele é símbolo de agitação, né? A referência aqui do mar é de não haver mais separação. Por exemplo, quem tem, pela fé, convicção que tem um conhecido, um familiar que está em Cristo Jesus, descansando, celebrando já o Cordeiro? Amém? Mas nós temos ainda o quê? Separação. Ele está lá, ela está lá e nós estamos aqui. E essa relação de separação já não mais acontecerá. Ela não mais produzirá essa relação onde nós temos ainda etapas para ser alcançado esse momento. O mar aqui representa tudo que o pecado produz no mundo, né? Porque nós ainda estamos nesse contexto, porque o pecado está aqui atuante e tem pessoas que serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Quando chegar esse momento, não haverá mais essa separação que o Senhor Jesus, então, agora aponta a João. Então, nós vamos observar mais um detalhe. Vocês citaram muita coisa, mas ainda falta algo que eu quero ouvir. Por que, ou para que
nós choramos aqui, ainda falta algo. Você chora por causa da tristeza, por causa do luto, por causa daqueles que se vão, é o luto, né? Por uma situação de ver a debilidade de alguém, a guerra, mas que mais que nós choramos aqui? Então, por que nós choramos? Muito bem, Edna. Às vezes passa despercebido, né, irmãos? Aqui o dia que tiver tudo resolvido na sua vida, você vai perceber que ainda as lágrimas continuam. Porque nós vivemos em constante batalha contra nós mesmos. Jesus disse: quem quer seguir, negue a si mesmo. Negar a si mesmo faz o que com a gente? Machuca, dói. E muitas vezes nós tropeçamos. E aqui é o único lugar que o povo que será consolado no céu tem para chorar diante dos seus pecados. Aqui é o possível. Alguém disse isso, né? Lá é um céu preparado para aqueles que se prepararam na terra. Interessante. O céu está sendo preparado para um grupo que está sendo preparado, tornicado, cada dia ganhando musculatura espiritual. E aí eu confesso para você, tudo que nós sabemos da palavra de Deus é que cada dia mais que nós temos consciência de quem nós somos e para onde vamos, não tem como não cair lágrimas nas nossas orações diante do nosso pecado. Esse contexto, irmãos, aponta para que o momento onde quem vai enxugar, observe, o texto diz que Deus enxugará. É Ele que está enxugando nos olhos, né, no rosto dos seus filhos. Diz o versículo: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Alguém, salvo engano, foi o pastor Hernandes, diz assim: entramos no mundo chorando e saímos chorando. Aqui é um vale de lágrimas. Mas para nós, como igreja do Senhor Jesus, toda lágrima que nós derramamos, o Senhor está atento. E, sobretudo, a nossa lágrima na caminhada aqui com fé em Cristo aponta que o nosso grande desejo é um dia sermos consolados pelo Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos caminhar. Me ajudem aqui, por favor. Eu quero a ajuda de vocês. Quem pode abrir para nós em Hebreus, capítulo 11, verso 10, por gentileza. Vamos observar. Olha só o que diz o texto, o autor aos Hebreus dizendo: Abraão, após ter de fato entendimento que ele foi chamado não simplesmente para ser um grande homem próspero e ter muitos filhos. Ele, quando tem de fato entendimento do que Deus está preparando para ele, o autor diz assim: Abraão aguardava, e lembra, o que Abraão sempre desejou chegar até onde? Na terra prometida, na Canaã, no local onde Deus daria. Mas ele não viu, ele pelo menos viu, mas ele não passou na escritura para ele. Não passou. Mas o que o texto diz? Que Abraão, vendo a cidade que é projetada pelo arquiteto, mas esse arquiteto não é homem, é Deus, ele se alegrou e confiou nisto. Olha que interessante. Todo aquele que é nascido de novo, coloca os seus olhos agora, não para este mundo, mas coloca para o Senhor, para a nova cidade, a cidade santa, onde Ele irá morar. Uma cidade que nós temos tamanha vontade de entender tudo que nós veremos, tudo que nós vamos desfrutar.
Se aqui na terra já tem algumas coisas maravilhosas, né? Imagine esse novo lugar preparado pelo Senhor para que nós assim estejamos com Ele antes da fundação do mundo, por sinal. Diz o texto também aí, vamos caminhar. Verso 5, por favor, 5, 6 e 7. Quem pode ler, por favor? Irmãos, notem alguns momentos aqui que a palavra do Senhor nos apresenta algo que nós temos que relembrar algumas passagens, né? Entre elas, nós podemos observar versículo 6. Disse-me ainda, o que ele disse? Tudo está feito. Quem pode abrir, por favor, e ler João 19:30? Quem pode, por favor? João 19:30. Tudo o que nós aguardamos aqui e confiamos pela fé, nesse dia será declarado que sempre esteve já resolvido desde o momento da pessoa de Cristo, rendida na cruz e entregando sua vida por todos aqueles que serão alcançados pela sua graça. E o que diz aqui o versículo que nós temos aqui, João 19:30? Está consumado. Mas notem que agora aqui, novamente é colocado, tudo está feito. Tudo está feito. E é por isso que nós não podemos cair naquela bobagem de dizer assim, olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Que bobagem! O melhor de Deus já veio, porque na cruz, Jesus declarou que tudo está consumado. Agora você vai perguntar, mas pastor, a gente caminha aqui ainda com as lágrimas, com a dor, mas você pode saber que a dor, a lágrima, as circunstâncias contrárias, nada disso pode roubar de você, pela dádiva de Cristo, a sua justificação, a sua santificação, a sua vida nas mãos do Senhor, na mão direita dele. Por quê? Porque os problemas aqui, as dores que enfrentamos aqui, nada pode nos afastar desse Cristo que nos colocou no seu livro, registrou nosso nome, e ainda que nós vivamos aqui, Ele está já nos aguardando lá. Não é maravilhoso? A palavra do Senhor nos apresenta que essa é uma obra onde Cristo, pela sua redenção, pagou o preço do nosso pecado, a morte. Quando a palavra do Senhor nos apresenta isso, nos mostra que tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo, não sobra nada para o homem. Toda a obra da salvação é minha. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Tudo que nós recebemos não é pelos nossos méritos, mas pelo poder maravilhoso, glorioso que Ele possui. Então nós temos aqui essa declaração, diz o versículo, e quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. Agora nós vamos ver aqui outro aspecto daqueles que não estarão lá. Quem que não estará? Quem pode ler o versículo 8, por favor?
a segunda morte. Essa é a maior tristeza, né? O caminho de maior tristeza. Diz o texto, todos esses que estão enumerados aqui são aqueles que não reconheceram Cristo Jesus. E se não reconhece Cristo Jesus, não faz a primeira coisa que é necessário para, de fato, caminhar com Cristo Jesus. O que é necessário? Arrependimento dos pecados. Exatamente. Porque aqui nessa lista aqui, acho que dá para incluir, não sei aqui, acho que a turma aqui, não sei não, mas 70% dá para incluir aqui. Para ser misericordioso. Mas você foi chamado para o versículo 7. Olha lá. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o quê? Meu filho. Meu filho. Ao vencedor, qual é a ideia de vitória aqui? Quem que recebe vitória? Quem já fez o quê? Alguém declara assim, esse aqui é o competidor tal, e aqui está o prêmio. É assim que já entrega no início? O que tem que fazer para receber o prêmio? Lutar, percorrer o trecho que está estabelecido, enfrentar a adversidade, competir no sentido de estar batalhando. É isso que nós temos que entender. A graça do Senhor nos encobre, amém? E nós respondemos com a nossa vida diante do Senhor, vivendo dia após dia, de maneira que nós temos por objetivo agradá-lo, honrá-lo, não perder de vista que a nossa vida aqui tem por objetivo a nossa nova pátria, porque se nós vivemos de qualquer maneira aqui, isso na verdade testifica que nós não temos parte com o Senhor. É isso importante. Nós que somos reformados, nós temos um entendimento claro, bíblico, que essa dádiva da graça, ela é sobretudo um presente, mas nós respondemos, ainda que o mérito seja todo de Deus. Alguém já disse, né? Você faz todo o esforço, você luta contra você mesmo, você chora pelo seu pecado, você se esforça para ler a Bíblia, você se esforça para orar, e lá no final você dirá, toda a honra e toda a glória seja ao Cordeiro de Deus. Percebe a diferença? Dizer que o cristão é salvo aqui, e ele não tem compromisso com Deus, com o Cordeiro que o salvou, é negar a obra da cruz. Então, meus irmãos, todos aqueles no versículo 8, não se arrependeram dos seus pecados, não lutaram contra os seus pecados, e assim negaram o favor de Cristo, negaram o sacrifício do Cordeiro. É por isso que eles vão receber o local destinado, o local chamado inferno, o lago de enxofre, diz o texto aqui, para nós não mencionarmos as nomenclaturas, né? Nós temos várias nomenclaturas do inferno, e de fato nos apresenta bastante aqui em Apocalipse. Verso 9, vamos lá para o final para a gente tentar destacar alguns pontos aqui. Deixa eu pegar a ajuda aqui, senão eu vou conseguir nem entrar no versículo 7. Quem pode ler, por favor? Só um só por vez. O vencedor, olha só a palavra novamente aí, o vencedor. Então, observe, nós temos agora a partir do verso 9, a descrição desse local. Vai dizer a respeito, o seu brilho, verso 11, o qual tem a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande. Por que a gente põe muro na frente da nossa casa? Para separar. Aqui é minha casa, aí é fora. Essa muralha representa que nada que não está
destinado para estar vivendo ali na cidade pode adentrar. Nada. Há uma separação muito clara. E isso tem que, inclusive, pesar no nosso coração, né? Saber que aqui a graça do Senhor é sobre todos, por sinal. Ou choveu só na casa do crente essa noite? Não chove na casa de todo mundo? A terra, inclusive, não tem a saúde, crente ou descrente? Nesse tempo aqui, nós temos que apontar isso todos os dias na nossa vida, para as pessoas saberem. Elas não podem ir para o inferno sem saber disso. Ela tem que saber que haverá um dia onde o Senhor destinará todos aqueles que nele creram para um local onde a sua presença será aquela que iluminará toda a cidade. Mas também haverá um outro local de sofrimento, distanciado de Deus, onde a ira de Deus estará. Detalhe importante aqui, eu não vou ler tudo, mas diz aqui que tem portas. Quantas portas? 12. Qual lado que tem porta? Sul, leste, oeste. Você já pensou? Pode vir de toda a região, pode vir de todos os lugares, sempre terá portas indistintamente da região que está. Não é assim que nós fazemos? Se quiser entrar aqui na igreja, tem que dar a volta, entrar por esse caminho. O texto está dizendo que essa construção simbólica apresenta portas de todos os lados. Vem gente do Oriente, vem gente do Sul, do Leste, do Oeste. Ela não está restrita a um só povo. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Nos alcançou. Diz o texto da palavra do Senhor: os seus alicerces são pedras preciosas. A palavra do Senhor nos diz que a sustentação, ela é pela palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor, ela nos sustenta por meio dessa manifestação onde o alicerce é feito de jaspe, o alicerce é de pedras preciosas, safira. Alguém coloca isso no alicerce? Alguém? Eu vou fazer uma casa, Jonathan. Vou fazer uma casa aqui, no Jardim das Palmeiras. Vou colocar o alicerce, pedras preciosas. Está apontando que a palavra de Deus, a palavra que Cristo disse assim, olha, disse-me ainda, deixa eu pegar o versículo aqui, versículo 5, escreva, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem crê nessa palavra, recebeu o tesouro. Quem confiar e aguardar com o coração envolvido nessa palavra, recebeu aquilo que nem bitcoins em 2050 dá conta de pagar. Diz que é uma moeda aí, viu, Luciano? É o ouro, a barra de ouro que nunca desvalorizou no mundo. Triste é aquele que não confia e entrega a sua vida nas palavras do Senhor. Porque eu repito, irmãos, nós vivemos um tempo que todos dizem que confia na palavra de Deus. Nós vivemos um tempo onde dizer assim, não, eu creio. A palavra do Senhor nos diz que esse crer é de fato enfrentar esse mundo aí fora com um valor no coração. Eu sou cidadão dos céus. E para ser cidadão dos céus, eu preciso confrontar a minha natureza, eu preciso confrontar os valores que estão aí fora. Lembrando que a Babilônia ainda está aí, né? Nós somos cidadãos dos céus, mas a Babilônia está comandando aí. A nossa relação, ela é, nos nossos dias, ela afeta a nossa formação, ela afeta a criação dos nossos filhos, eu repito, ela afeta a moda, ela afeta a tecnologia, e nós, diante de tudo isso, temos que ser cidadãos dos céus. A nossa relação para nós aqui, ela passa no versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade. Por quê? Nós não vamos precisar ir na igreja mais, no prédio. Nós estaremos diante do próprio Senhor. Nós estaremos diante do nosso Cordeiro,
E lá então não precisa mais de prédio. Lembrando que no Antigo Testamento o Senhor se revelava em qual local? Onde ele ficava? Depois, quando ele deu as coordenadas para o povo construir o quê? O santuário, onde começa lá no tabernáculo, que era feito de madeira. E depois foi feito o quê? O templo. E era colocado um local que qualquer um entrava lá? Não. O santuário, o santo dos santos, tinha um véu, e o véu, o dia que Cristo morre na cruz, ele é rasgado do alto a baixo. A partir dali, Deus começa a habitar sobre quem? A igreja dele, e não mais num local destinado. A igreja do Senhor possui agora a presença real de Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo. Nesse momento, nós desfrutaremos da presença e companhia do Senhor, sem ter que nos deslocar para algum lugar. Olha que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E a palavra do Senhor, então, continua. Nós vamos entrar no 22, verso 1. Quem pode ler? Rogério Gomes, leia para mim, Rogério. Você pode? 22 até o 5, por favor. Verso 5, verso 6, por favor, outro irmão, ao verso 7, por favor, 6 e 7. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Olha só o que diz então capítulo 22. O anjo me mostrou o rio da água da vida brilhante. Diz também que lá, nesse local, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Lá ninguém fica doente, nem gripe, né? Não tem virose, lá não tem bactéria, lá tudo é perfeito, nada nos preocupa. Você já pensou? Que coisa maravilhosa! E diz o texto da palavra do Senhor, diz assim, verso 3, nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face. Eu repito, né? Nós vivemos um tempo que tem muita gente que tem coragem de ir para a igreja, mas não tem de adorar o Senhor. Porque adorar o Senhor é mais do que a música, né, José Alves? Adorar o Senhor é dizer assim, Senhor, consagre minha vida para a honra e glória do teu nome. Ajude-me nas minhas fraquezas, Senhor. Ampara o meu coração, para ele não dirigir a minha vida, que o teu Espírito dirija a minha vida. Alguém já disse, e eu concordo, o céu é um local preparado para alguém que está desejoso em adorar o Senhor Jesus. Está feliz com o Cordeiro. O céu não leva alguém por engano. Chega lá e fala, nossa, eu vou ter que estar aqui adorando a Deus, participando, trabalhando, fazendo assim, tudo para a glória de Deus. Não, ele não vai ficar nesse local, ele não é pego por engano. E alguém já disse também, é um mistério que eu confesso que me faz ficar.
ninguém estará no inferno por engano. Todos reconhecerão que, de fato, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca confiaram de fato o seu coração a Cristo. Isso é muito, mas muito sério, porque o texto está apontando então que nesse local o trono do Senhor é adorado, é glorificado. Diz também que todos aqueles que estarão lá precisam experimentar o verso 6. E o que diz o verso 6? Notem, diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem. Aí você pegou um ateu para falar, está vendo? Você está tudo errado. Olha o texto aí, ó. Qual que é a primeira explicação que nós temos para esse texto? Rápida. Por que está dizendo aí que... Primeira coisa é lembrar que o texto já diz que é fiel essa mensagem. Essas palavras são fiéis. E diz o texto, verdadeiras. Mas aí a pessoa pergunta, mas então se são fiéis e verdadeiras, por que demora tanto assim? Qual que é uma resposta boa e bíblica para nós apontarmos aqui já nesse momento? Você já pensou se ele tivesse voltado de maneira que eu e você não tivéssemos tido a oportunidade? Porque nós diríamos, não tive oportunidade. A palavra do Senhor nos apresenta que o Senhor, Ele ainda não retornou, porque se Ele não retornou, porque Ele ainda tem dos seus. E olha, interessante, nós não sabemos, né, quando. Nós não sabemos se ainda é uma geração que está chegando, mas muitos dos que estão aí hoje, perdidos, sem rumo, louvarão e bendirão o nome do Senhor Jesus por todo sempre. Porque essa é a mensagem da igreja, a mensagem de nós levarmos, anunciarmos que o Senhor, Ele está aguardando que se cumpra o tempo do seu chamado. E esse chamado, meus irmãos, quantos ainda podem dizer assim, não, pode voltar, seu Maranata, lá em casa está tudo resolvido. Lá na minha família está, ó, tudo certinho, está todo mundo alinhado na presença do Senhor Jesus. Você tem coragem de dizer sim? Eu acho que é um peso muito grande para a gente dizer sim. Deus tenha misericórdia, porque se nós de fato estamos comprometidos com esse momento, nós queremos que todos aqueles que nós amamos desfrute disso. E como é que nós faremos? Justamente proclamando o nome do Senhor, intercedendo por essas pessoas, não abrindo mão, dizendo, Senhor, tenha misericórdia, há tempo, né? Há oportunidade. Alguém chamou? Para nós caminharmos para o final, vamos lá, verso 8, eu sou quem ouviu, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, como são vocês, os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Novamente, os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está... Não cele. O que seria isso? O selo naquela época era quando terminava a carta. Terminou, lacra, fecha. E o que João ouve? Não feche. 2024 não foi fechado ainda. Pode ser amanhã, mas hoje ainda há tempo da oportunidade. O texto diz, continue
o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A ideia aqui não é de incentivo para o mal, mas a ideia é, o injusto continue produzindo injustiça. Está aí, produzindo. E aqueles que são chamados pelo Senhor para santificar-se, continuam lutando na caminhada para viver uma vida santa, que é o processo que nós estamos. E diz o texto, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E aí, para nós terminarmos, diz o verso 12, e comigo está a recompensa que tenho para cada um segundo as suas obras. Aqui é impressionante, né? É tudo graça, é tudo mérito de Cristo, mas não tem como nós não entendermos que nós produzimos para Cristo. Nós temos uma participação efetiva no reino do Senhor Jesus. É muito provável que alguém diga assim, Senhor, o que eu tenho para apresentar é um coração quebrantado na Tua presença. O que eu tenho para apresentar é uma vida que luta para a glória do Teu nome. E eu vejo que isso faz todo sentido nessa apresentação do que nós temos para entregar. Porque de nós mesmos não tem nada de bom. Mas essa dádiva de caminharmos com um coração desejoso pelo Senhor testifica que nós temos de fato entendimento do chamado que recebemos. A indiferença, irmãos, a religiosidade, as barreiras que esse mundo apresenta e que não são superadas pela fé, testificam que nós não somos do Senhor. Eis que venho sem demora. Verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, e para que tenham o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelos portões. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Aonde nós temos as nossas vestes lavadas? Através da obra da cruz do Calvário. 15, ficam fora, ou melhor, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Lembrando novamente, por isso que nós somos povo de Deus. A igreja é o povo que recebe essa mensagem, guarda essa mensagem e aplica essa mensagem. Aqueles que estão em constante ação. Verso 16, eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Lembrando que nós já estudamos sobre a raiz de Davi, ele sempre foi o prometido, aquele que lá atrás parecia ser distante, mas Israel viu se levantar, se levantou como cordeiro, foi morto, e agora nós temos essa revelação plena. Verso 17, o Espírito e a noiva diz algo agora para o mundo. O que ela diz? Vem. O convite que você deve fazer para o mundo, as pessoas, quando falar mundo, pessoas, não é assim, você faz isso, faz aquilo. O convite é, venha. Vem. Você não deve fazer o policiamento dela, não, você tem que fazer isso, não. Vem. Vem amar a palavra do Senhor Jesus. O nosso único papel é convidar. O nosso papel não é fazer um momento de acusação, é convidar, venha. E o texto termina, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Tem tanta gente cansada aí perto de você, não tem não? Tem tanta gente que a gente conversa 5 minutos e percebe que ele está desesperado. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir essa graça do Senhor, em dizer, Senhor, me use para falar algo tão simples como, venha estudar a palavra do Senhor. Senhor, destrava nossas línguas para dizer, venha estudar a palavra de Deus. Vamos juntos adorá-lo.
Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E o segundo aspecto que eu quero terminar. O primeiro, ele não veio ainda, por quê? Porque tem muitos ainda aí fora. Eu me lembro, eu era menino, tinha uma rádio de carnaval na televisão, acho que trabalhava algum programa que eu queria assistir. Eu falei para minha mãe assim um dia, vim da igreja, eu falei assim: mãe, Deus podia mandar um raio, né, nesse sambódromo do Rio de Janeiro aí, e matar todo mundo, esse povo não quer saber de Deus. E aí ela foi uma pedagoga, ela falou assim: não, meu filho, nesse mesmo momento aí, deve ter pelo menos dezenas de pastores, de homens que terão a sua família transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E o segundo aspecto, venho sem demora. Alguém já disse assim: eu vou ali rapidinho, estou voltando. Qual é a ideia? É porque ele vai rapidinho? Ele vai demorar 5 minutos, 10. É porque ele quer que você fique o quê? Aguardando. Exatamente. Na grande expectativa. E só tem uma maneira de viver na expectativa, irmãos: se alimentando dessa promessa. Se alimentando todos os dias dessa promessa. Alguém que tinha um amor comprometido com esse amor nas guerras, tinha que fazer a verdadeira manifestação de esperança. Escrevia as cartas e aguardava respostas, às vezes de dias, meses, para receber uma carta de resposta. Há relatos de casamentos que aconteceram pós-guerra, e que cada pessoa demonstrava que os dois estavam em ardente expectativa do momento onde cessasse aquela guerra e o casal pudesse se encontrar. Eu quero terminar pedindo ao Senhor que nos dê, irmãos, essa consciência de vigilância, porque se isso não arder no nosso coração, alguma coisa está errada. Se quando nós pecarmos, não doer no nosso coração, quando nós negligenciarmos a Bíblia na nossa semana e não arder no nosso coração, alguma coisa está errada. Ou nós não nascemos de novo e não temos parte com Cristo, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ou então nós estamos muito indiferentes e precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Porque não há como não viver a vida cristã que não seja em total vigilância. Quando nós temos os nossos deslizes, é para que nós possamos falar: Senhor, me ajude, Senhor, me dê a graça de chorar pelo meu pecado, Senhor, porque eu não quero isso na minha vida. E eu convido você faz parte desse local onde essa palavra bíblica, né, mansão celestial, a gente já pensa no prédio, né? Não, um local maravilhoso, onde o Senhor tem para nós. Vamos orar? Eu convido você. Tem muita gente que pode assistir transmissão, e é uma pergunta para nós, retórica, né? Aqueles que estão em Cristo já sabem a resposta, mas deve mexer no coração de quem ouve. O nosso lugar, cada dia mais, nós estamos caminhando com essa expectativa de encontrar com o Senhor Jesus. Essa expectativa do encontro é real nas nossas vidas. Se nós não estivermos atentos a isso, nós podemos viver uma vida religiosa e não estar de fato sendo preparados para esse encontro. Fique em pé, vamos orar para nós terminarmos. Alguém quer comentar algum versículo, de repente, que viu aí?
Fique à vontade, é hoje ou nunca, hein? Eu não sei de vocês, mas eu, quando vejo todas as palavras deste livro, eu creio que também você entende isso. É um chamamento para o nosso coração não estar nesse mundo. É um chamado, um convite para os nossos olhos estarem em Cristo, para nós não cairmos nos engodos, nas estratagemas do pecado nesta vida. Porque o nosso coração, ele está sendo moldado para nós desfrutarmos eternamente da presença do Cordeiro. Aquele que foi morto, aquele que assumiu a nossa morte, foi amaldiçoado em nosso lugar, lá no madeiro, para que eu e você lá no céu não tenha mais dores, para que nós não tenhamos mais que lutar contra nós mesmos, para que nós não tenhamos que lutar contra a nossa, às vezes, manifestações tão humanas do nosso ego, dos nossos sentimentos, do nosso temperamento. Nós lá teremos tudo ajustado para a glória do Senhor Jesus. Que privilégio. Senhor, obrigado por esta manhã. Deus vivo, Deus de amor, de misericórdia, eu lhe peço, Senhor, venha sobre nós trazer esse grande despertamento, Senhor, para que nós caminhemos aqui com o nosso coração cheio da expectativa de agradá-lo, de testemunhar do Senhor, de sermos de fato proclamadores desse momento onde estaremos na tua presença. Que nós possamos ser aqueles que oferecem a mensagem por meio da dádiva da graça. Que o Senhor nos use, Senhor. Ó Deus, desperte o nosso coração a exercitarmos a nossa responsabilidade espiritual aqui. Que nós não negligenciemos, ó Senhor, a Tua palavra. Que nós não negligenciemos a nossa vida de oração. Que o Senhor possa fazer de nós sensíveis à Tua voz. Ó Deus, não nos permita sermos enganados na grande Babilônia. Não nos permita, Senhor, porque nós sabemos o fim. Nós sabemos que a destruição desse mundo caótico, maligno, chegará. E nós estaremos na Tua santa e doce presença. Que o Senhor possa fazer de nós intercessores pelos nossos. Que a nossa família, ó Deus, aqueles que nós amamos, possamos interceder de maneira comprometida e também o nosso testemunho na vida deles, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos a mensagem para aqueles que estão aí fora: venha se prostrar, venha se colocar dependente do Senhor. Ó Jesus, que a proclamação não falte nas nossas vidas enquanto igreja. Faz de nós uma igreja proclamadora, Senhor. Aviva-nos com Teu Santo Espírito, porque os males que afetam a nossa cidade, os males que afetam a nossa nação, esse mundo, é justamente a ausência da presença do Evangelho de Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Senhor, a proclamar o Teu nome. Faz de nós evangelistas para a Tua honra e glória e nos dirige enquanto igreja. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.